Eu quero essa Deixa eu te simplicidade. perguntar uma coisa aqui, que é uma dúvida minha. Por que que a gente tem tanta igreja? A fé não deveria ser única, né? Que a gente está mudando um pouquinho aqui de assunto. Então, são Não, vamos várias embora. doutrinas, né, que a gente tem. Por que que existe essa segregação, essa segmentação tão grande de doutrinas? A Bíblia não é uma só? Sim, nós vamos puxar mais recentemente. É mais seguro a gente falar do que tratar historicamente, porque historicamente é Não. cruel, né? A história Sim. da separação das igrejas é cruel, apesar de ter sido necessário por diversos aspectos. Mas vamos lá. Um dos pontos, ao meu ver, é importante ressaltar que isso é uma, né? É uma opinião, é um ponto de vista. Sim. Algumas pessoas em discordância de uma temática, de uma linha teológica, ou até porque discutiu com alguém e não concordou com um parecer administrativo e abriu igreja. Perfeito, existe isso. Existe, de fato, os iluminados por Deus para abrir, vou chamar abrir igrejas. Por quê? Cara, a gente estava falando agora há pouco aqui sobre gosto musical, né? Isso Sim. não é diferente quando você é um ser social dentro de uma igreja. Ele citou a Maranata. Cara, flauta lá na nossa igreja, por exemplo, não teria vez, porque culturalmente não é o nosso instrumento, né? Não iria aparecer tanto Não, e também, outra né? coisa, eu tenho uma igreja que vai servir, porque esse é o objetivo da igreja local, né, na comunidade. Eu tenho uma igreja que vai servir quem gosta de flauta e cantar louvores ao Senhor pela flauta. Eu tenho uma igreja aqui que vai entoar louvores ao Senhor com a bateria lá na alta, mandando um stripe aí, mandando Um rock um white gospel. metal, É um white metal. isso é bom, essa pluralidade. Eu não vejo problema. Antes um ambiente que leve vida do que ambiente sendo aberto aí que gera morte para famílias, né, Justo. para casais. Então eu sou a favor, sim. Onde entra o meu problema com essa questão de várias igrejas? Quando nós começamos a caminhar para a exploração da fé, Sim. que aí começa a ser perigoso, né? Eu fugi o nome agora, nós tivemos uma série lá na igreja sobre... Ah, sim, lembrei. O nome da série foi Abuso Espiritual, né? Mas uma série, você está dizendo, uma série de ensinamentos ou uma série... Mensagens. Mensagens. Nós tivemos uma série de mensagens, porque eu preciso falar um pouco da Atos para Sim, compreender. não, fica à A Atos vontade, fica tranquilo. ela tem 5 anos de história. Ela começou com irmãos que chegaram de diversas outras denominações e a gente hoje é uma mistura de várias denominações e criamos a nossa identidade. E nós estamos dentro de uma área muito carente, nós estamos falando de Vila Guaranhuns, né? E a gente está recebendo gente em tudo quanto é lugar, impressionante. E eu não vou me arriscar em falar o percentual, mas é assustador a quantidade de pessoas que chegam no Atos de Amor hoje porque foram abusadas espiritualmente. Esse termo é pesado, Que é mas existe... abusado espiritualmente. Eu tenho a prerrogativa aqui, né? Eu sou o pastor, tenho uma certa influência, algumas pessoas respeitam e colocam pastores até em lugares além do que eles deveriam estar. O que o pastor precisa é ser honrado pelo nome que ele carrega, e sem bajulações. É ser honrado pelo nome que ele carrega, mais nada. As pessoas abusam espiritualmente porque ela tem isso na mão. E ao invés de usar a fé em Jesus Cristo como um amor para propagar, ela usa aquilo como ferramenta de controle. Eu posso dizer aqui então que o poder corrompe. Pode corromper. Não Porque assim, corrompe, não, pode corromper. pode corromper, Pode. né? Certamente, exatamente, você Uhum. consertou o que eu tinha falado. Porque assim, o pastor, eu imagino, tá? E você me corrige se eu estiver Fica errado, à mas a gente está vontade. aqui para poder falar a opinião do Zé Ninguém, já tá claro lá no. Cara, eu me Então, identifiquei assim, demais com isso. são Muito Zé assuntos Ninguém. interessantes da opinião de quem não desconhece do assunto. Nós dois, você tá aqui com propriedade do que você tá falando, né? Mais ou menos aí. E aí, na minha cabeça, eu imagino que o pastor, ele também é humano. Antes de ser pastor, Óbvio. você foi humaninho, Sim. né? Que cresceu dentro da igreja e tal. Outros pastores vêm com uma história de virada de chave, que passaram por uma situação, mas independente são humanos, né? E como humanos, nós somos fadados a falhar. Certo? Perfeito. Nessa colocação que eu tô Totalmente, falando. totalmente. Então, assim, primeira coisa que eu penso, que você me corrija se eu estiver errado, o pastor, ele não é um ser divino andando sobre a terra.
Ou é essa a concepção que eu tenho que ter de pastor? Ele é uma pessoa que ele está aqui, mas ele é uma pessoa perfeita que veio aqui só para ensinar. Ou ele também é uma pessoa como os outros que peca, que tem pecados e que está aqui para se melhorar, mas ele tem uma condição espiritual a mais de levantar as pessoas, que é o que eu falei, que você falou, dom, né? Eu chamo de dom, não sei se é a maneira correta. Sobre ele e por aí vai. Né? O pastor, então, não é uma pessoa iluminada na terra, Não, ou é? Ele teve Qual um a concepção do chamado pastor? especial, sim. É indiscutível que é um chamado especial. Mas o erro começa exatamente quando a gente faz esse levantamento histórico, né? Da questão de lideranças religiosas. Não é um ser superior. Na questão de ser humano normal. pastor, no campo com as ovelhas, qual o lugar do pastor? O pastor está no chão junto com a ovelha. Né? E o que começou a criar? Eu estou gostando demais desse bate-papo aqui, porque são ambientes frequentados diferentes, eu posso levar para a mesa um tema bacana que é do desconhecimento de vocês, mas é muito comum para nós. Sim. O grande erro foi exatamente tirar o pastor do meio das ovelhas. O grande erro ter tirado o pastor. Cara, e a gente procura andar, tem condição de eu não puxar sempre o mesmo tema, mas Vamos lá. voltar quantas vezes forem preciso para entender. Ela encontra corações que se apaixonam por nós ou por nossa vida simples, exatamente porque hoje a gente vai almoçar e jantar na casa de uma pessoa que às vezes nenhum cargo tem dentro da igreja, eles ficam admirados que o pastor foi visitar eles, cara. Isso pra gente é muito normal, porque, puxa vida, por que o pastor não poderia visitar a sua casa? A gente consegue fazer isso com todo mundo? Óbvio que não, nós temos um culto de domingo 400 pessoas. Eu não consigo dar uma atenção a todo mundo, né? Impossível. Mas eu digo que parte foi culpa dos líderes religiosos. Tem gente que se autodenomina bispo, também é um termo bíblico, né? Mas aí bispo e pastor tá ali na mesma, né? Mesma ideia. Uhum. E com condições superiores, e se colocam nessa condição superior, mas as pessoas também colocam esses líderes, sem que esses líderes falam, em condições superiores. Eu nunca falei para ninguém que eu sou, mas tem pessoa que pensa que eu sou. Você vai aconselhar uma pessoa, o cara chega para você e fala, pastor Jefinho, cara, tá difícil lá em casa, eu não consigo pagar nem a prestação da minha TV. Ele espera da gente uma bola de fogo saindo da nossa boca, atingindo a vida dele e pagando a conta da TV, mano. Eu falo, cara, cadeira voando. Não, irmão, aqui, deixa eu te contar um segredo aqui. Venceu dia 10 minha conta, eu não paguei até hoje, dia 20. Aí o cara fala, como é que é? Pastor pode atrasar? Eu falei, cara... Todo mundo, o brasileiro atrasa, né? Não é questão de ser pastor, ovelha, é o brasileiro mesmo. Mas é uma desconstrução absurda. Você chegar no nível de conseguir fazer uma pessoa compreender, não, por ela ser de propósito uma pessoa ignorante? Não, porque uma desconstrução é algo difícil. A pessoa até tirar aquela ideia que o pastor é uma pessoa comum. Primeiro, por qual motivo o pastor não seria uma pessoa comum? Essa é a sua função enquanto pastor, né?